Olá, bem-vindos a mais essa nossa exploração focada. Hoje o papo é sobre algo essencial para o futuro financeiro aqui no Brasil: Previdência Complementar Aberta. E vamos focar naquelas siglas famosas, né? PGBL e VGBL. Muita gente ouve falar, mas assim ainda rola muita dúvida, certo? Para guiar a gente, temos aqui um material bem robusto, viu? O Guia de Estudos da Ambima para Certificação CPA 10. É coisa para profissional mesmo, cheio de detalhe. A nossa ideia é tirar o suco, sabe? O que importa para quem quer entender essas opções de investimento para daqui a muitos anos. Vamos lá, então. Exato. E acho que o ponto de partida é entender por que esse assunto ficou tão relevante, né? É que o Brasil mudou muito, a gente vive mais, tem menos filhos. O próprio IBGE já mostrava, lá em 2013, que a coisa ia apertar. Mais idosos, menos gente trabalhando para sustentar o sistema. Hoje é tipo, sei lá, um idoso para cada 9 pessoas. A projeção era 1 para 3 em 2060. Assusta um pouco, né? Nossa, 1 para 3 é uma virada em tanto. Pois é, e isso, claro, bota uma pressão gigante no INSS, o nosso sistema público. Ele funciona na base do quem trabalha paga quem está aposentado agora. Menos gente pagando e mais gente recebendo. A conta fica difícil, né? E ainda tem o teto do INSS. Em 2020, por exemplo, era menos de R$ 6.000. Para muita gente, isso significa, sim, uma queda bem grande no padrão de vida quando para de trabalhar. Daí a busca por algo a mais, para complementar. Faz todo sentido. Então, de um lado a gente tem o INSS obrigatório para muita gente, com teto e tudo mais, e do outro, a previdência complementar, que é uma escolha. Isso. E essa complementar tem dois tipos principais. A fechada, que são os fundos de pensão, geralmente ligados a empresas, sindicatos, mais restritos, sabe? E a aberta. É aí que entram o PGBL e o VGBL. São oferecidos por seguradoras, qualquer pessoa pode ir lá e contratar. Quem olha de perto, quem supervisiona, é a SUSEP. São produtos mais, digamos, de prateleira. Ok. E para quem contava então, PGBL ou VGBL, como é que funciona na prática? Como é a jornada desse dinheiro? Tem basicamente duas fases grandes, tá? A primeira é a acumulação ou diferimento, que chamam. É o período que você vai lá, faz as contribuições, pode ser todo mês ou um valor maior de vez em quando, e esse dinheiro não fica parado, claro. Ele vai para fundos de investimento especialmente constituídos, os FIEs. A ideia é fazer o dinheiro render ao longo do tempo, né? Ah, e um detalhe técnico aqui, mas que é bom saber. Quem é o dono oficial das cotas desse fundo não é você, o participante. É a seguradora. Peraí, como assim? É a seguradora que aparece como cotista para o mercado. Você, o participante, é quem assume o risco e o retorno dos investimentos do fundo, claro. Mas, e aqui é o ponto, você também assume o risco de crédito da própria seguradora. Então quer dizer que, mesmo se o fundo que eu escolhi for super bem, se a seguradora quebrar, eu posso ter problema. Isso é diferente de investir direto num fundo normal, né? Exatamente. É uma camada a mais de risco, o risco da instituição. Por isso que olhar a solidez da seguradora também é importante, sabe? Bom, depois dessa fase toda de juntar dinheiro, vem a segunda etapa, o recebimento do benefício. Aí sim, aquele montante vira uma renda que vai ser paga para você, que agora a gente chama de assistido. Entendi as fases e esse ponto do risco da seguradora. Importante mesmo. Mas antes da gente entrar de vez na briga PGBL versus VGBL, que eu sei que é a dúvida de muita gente, tem aqueles detalhes operacionais, né? As taxas, a possibilidade de mudar de plano, essas coisas que podem comer um pedaço do bolo. Com certeza, e são cruciais. Primeira coisa, taxa de administração. Essa é um percentual que a gestora do fundo cobra todo ano, sobre o valor total que você tem lá. É para pagar a gestão do dinheiro, né? Quanto menor essa taxa, obviamente, mais sobra para você. No longo prazo, faz uma diferença enorme na rentabilidade. Uhum. Depois tem a famosa taxa de carregamento. Essa aí pode doer, viu? É um percentual que algumas seguradoras podem cobrar sobre cada depósito que você faz, aí chama carregamento de entrada, ou quando você vai sacar ou transferir o dinheiro, carregamento de saída. Além, até permite cobrar 10% sobre as contribuições, o que é um absurdo. Imagina, de cada R$ 100, 10 já ficam pelo caminho.
Felizmente, hoje em dia, muitos planos mais novos já não cobram ou cobram bem menos, às vezes só na saída. Mas tem que olhar isso com lupa, perguntar se tem, quanto é e quando cobra, porque isso diminui o dinheiro que vai render de fato. Nossa, 10% na entrada? Quer dizer que de R$ 100, só 90 começam a render? Caramba, isso em décadas. Faz uma diferença brutal? Exato. É um ponto de atenção gigante. Outro direito super importante. Portabilidade. É a sua liberdade, sabe? De pegar o dinheiro que você acumulou e levar para o outro plano, até em outra seguradora, sem precisar pagar imposto de renda naquele momento da troca. Ah, isso é bom. Muito bom. Tem umas regrinhas, só pode de PGBL para PGBL e de VGBL para VGBL, e tem que ser para o mesmo titular, claro. Mas a grande vantagem, principalmente para quem escolhe a tributação regressiva, que a gente já vai falar, é que o tempo que o seu dinheiro já ficou no plano antigo continua contando lá no plano novo. Isso é ouro para conseguir alíquotas menores de IR lá na frente. Entendi. Preserva o histórico de tempo. Isso. E tem também a transferência entre planos. É parecido, mas é para mudar de fundo dentro da mesma seguradora. Às vezes, você quer mudar o risco, sair de um fundo mais calmo para um mais agitado ou vice-versa. Dá para fazer sem pagar IR e mantendo o tipo de plano, PGBL ou VGBL. É um ajuste de rota. E por último, os resgates. Sim, dá para sacar o dinheiro antes da aposentadoria, se precisar. Pode ser uma parte ou tudo, mas fica ligado. Qualquer resgate antes da hora aciona a cobrança de imposto de renda, tá? Conforme o regime que você escolheu lá no começo. Não é igual poupança, que você tira e pronto. Chegamos na parte que costuma dar um nó, né? A tributação. Como é que o leão entra nessa história? É aqui que a estratégia começa a ficar mais interessante, sabe? Desde 2004, quando você contrata o plano, tem que fazer uma escolha que é crucial. Qual regime de tributação você quer? Progressivo ou regressivo? Essa decisão vai definir como o IR vai ser cobrado lá na frente, quando você for resgatar ou receber a renda. E um detalhe importantíssimo. Se você escolher o regime regressivo, essa escolha geralmente é para sempre. Não dá para voltar atrás depois. É uma decisão bem séria. Certo. E retratável no regressivo. E como funciona cada um? O primeiro é o compensável, que usa a tabela progressiva. Funciona assim: quando você saca o dinheiro ou recebe a renda, a seguradora já segura 15% de IR na fonte. É tipo uma antecipação. Aí, na sua declaração anual de imposto de renda, aquele valor que você recebeu do plano vai ser somado com suas outras rendas, salário, aluguel, etc. E o imposto final é calculado pela tabela progressiva normal do IR, aquela que vai de 0 até 27,5%. O que foi retido lá na fonte, os 15%, você desconta do que tem a pagar. Esse regime pode ser mais jogo para quem talvez precise sacar em prazos mais curtos ou para quem acha que lá na frente vai ter pouca renda tributável e vai cair nas faixas mais baixas da tabela. Entendi. E o outro, o regressivo? Já o regressivo, ou definitivo, é outra história. O imposto é pago direto na fonte, quando você saca ou recebe a renda e pronto. É definitivo, não entra mais na sua declaração anual para ajuste. A grande sacada aqui é que a alíquota do IR depende do tempo que cada contribuição ficou investida. Quanto mais tempo o dinheiro fica lá, menor a alíquota. Começa em 35% para grana com menos de 2 anos, e aí vai caindo. 30% de 2 a 4 anos, 25% de 4 a 6, 20% de 6 a 8, 15% de 8 a 10, até chegar em 10% para aquele dinheiro que ficou aplicado por mais de 10 anos. 10%? Caramba, 10% é a menor alíquota de IR para investimento no Brasil, praticamente. Mas essa coisa de contar o tempo para cada contribuição parece complicado, não? Como funciona isso na hora de sacar? O PEPS. Imagina que você contribuiu todo mês certinho, por 11 anos. Aí decide sacar uma parte. O sistema vai considerar que você está tirando primeiro aquele dinheiro que você depositou lá atrás, há 11 anos. Esse dinheiro vai ser tributado só com 10%. Se sacar mais um pouco, ele pega o dinheiro de 10 anos e 11 meses atrás, ainda com 10%, e assim vai. Agora, se você resolver sacar tudo de uma vez depois desses 11 anos, vai ter uma mistura de alíquotas. Os depósitos mais antigos vão pagar 10%, mas aqueles que você fez mais recentemente, tipo nos últimos 2 anos, vão pagar 35%.
É um cálculo por fatia de tempo. Nossa, isso muda tudo na hora de pensar em sacar. Quer dizer que, mesmo depois de 10 anos, se eu continuei colocando dinheiro, esses aportes novos vão ter alíquotas altas se eu precisar resgatar logo. E se eu saco só um pedaço, eu gasto as cotas mais antigas, as que pagam menos imposto. Uau! Isso exige um planejamento bem fino dos saques, né? Exatamente. O regime regressivo é para quem tem paciência e pensa no longuíssimo prazo. É feito para quem realmente pretende deixar o dinheiro lá por mais de uma década para aproveitar essa alíquota mínima. Ah, e tem um detalhe importante do regressivo se o titular falecer durante a fase de juntar dinheiro. O saldo vai para os beneficiários, claro, mas o IR tem uma regra específica nesse caso. Para contribuições com menos de 6 anos, a alíquota é 25%. Para as que têm 6 anos ou mais, aí segue a tabela normal, 20% a 10%, dependendo do tempo. Uau! Quanta regrinha específica! Fica claro que escolher o regime de tributação é uma decisão estratégica mesmo. E isso tudo leva a gente para a pergunta de R$ 1 milhão. PGBL ou VGBL? Qual é a diferença na real e para quem serve cada um deles? As diferenças-chave são duas, e as duas têm a ver com o imposto de renda, tá? Primeiro, como as contribuições que você faz são tratadas na sua declaração anual. Segundo, sobre o que o IR vai morder lá na saída, no resgate ou na renda. Vamos começar pelo PGBL, Plano Gerador de Benefícios Livres. O grande chamariz dele é um benefício fiscal na entrada. Você pode abater o valor que contribuiu no ano da base de cálculo do seu imposto de renda, isso diminui o imposto que você paga naquele ano. Ah, o famoso benefício dos 12%? Esse mesmo. O limite para esse abatimento é de 12% da sua renda bruta tributável anual. Mas, tem condições, né? Você precisa contribuir para a Previdência Oficial, ser empregado CLT, autônomo, que paga o INSS, ou servidor com regime próprio. E, muito importante, fazer a declaração do IR pelo modelo completo. A lógica é adiar o imposto. Você paga menos IR agora e esse dinheiro que iria para o governo fica rendendo dentro do seu plano. Só que tem a contrapartida, né? Lá na saída, quando for resgatar ou receber a renda, o IR, seja pela tabela progressiva ou regressiva, dependendo do que você escolheu, vai incidir sobre o valor total, ou seja, sobre o principal que você investiu mais os rendimentos. Entendi. Paga menos agora, mas lá na frente o imposto é sobre tudo. Isso. Por isso, o PGBL costuma ser mais indicado para quem faz a declaração completa e tem renda para aproveitar bem essa dedução de 12%. Agora, o VGBL, Vida Gerador de Benefícios Livres. Com ele, a história é diferente. As contribuições que você faz não podem ser deduzidas do seu imposto de renda anual. Não tem aquele benefício fiscal na entrada. Em compensação, a mordida do leão na saída é mais leve. O IR incide só sobre os rendimentos. O principal que você aplicou não é tributado de novo. Ah, só sobre o lucro, então. Exato, só sobre o que rendeu. Por isso, o VGBL acaba sendo mais indicado para quem faz a declaração pelo modelo simplificado ou para quem já usou os 12% de dedução com o PGBL e quer investir mais, ou para quem tem pouca renda tributável para deduzir, tipo autônomo com muita despesa ou dependentes, ou ainda para planejamento sucessório. Como o VGBL é tecnicamente um seguro, o dinheiro geralmente não entra em inventário, o que facilita bastante a vida dos beneficiários na hora de receber. Certo. Então, a escolha é bem estratégica mesmo, depende totalmente do perfil fiscal da pessoa, como ela declara o IR e dos objetivos. PGBL adia imposto, para quem usa a declaração completa, VGBL não adia, mas tem IR só no lucro e serve para mais gente, até para facilitar a herança. Faz sentido. E aí, beleza, a pessoa acumulou dinheiro por anos, chegou a hora de se aposentar. Como é que ela pode receber essa grana? Não é só sacar tudo de uma vez, né? Não mesmo. Sacar tudo de uma vez é uma opção, claro, mas dependendo do valor e do regime de tributação, o impacto do IR pode ser bem forte. A outra opção muito comum é transformar aquele saldo acumulado em uma renda mensal. E aqui, de novo, tem escolhas importantes para fazer. A forma como você decide receber essa renda vai dizer por quanto tempo ela vai durar e se ela continua para alguém caso você faleça. As seguradoras têm várias opções, mas vamos focar nas mais comuns, tá? Ok. Tem a renda mensal vitalícia. Essa é simples. Você recebe um valor todo mês enquanto estiver vivo.
Faleceu, acabou a renda. É segurança máxima para você, mas não deixa nada para herdeiro, geralmente. Certo, para a vida toda, mas só para mim. Isso, aí tem a renda mensal por prazo certo. Aqui você escolhe um prazo, tipo, quero receber por 10, 15 ou 20 anos. A seguradora calcula quanto vai ser a renda para durar exatamente esse tempo. Se você viver mais que o prazo, a renda acaba. Mas o ponto-chave é, se você falecer antes de terminar o prazo, o beneficiário que você indicou continua recebendo as parcelas que faltavam até o fim do período contratado. Garante algo para a família por um tempo definido. Ah, essa é interessante se a pessoa quer garantir algo para os filhos por um tempo, por exemplo. Exatamente. E tem também a renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário. Essa mistura as duas coisas, segurança para você e proteção para alguém. Você recebe a renda enquanto viver, se você falecer, um percentual dessa renda que você define lá no começo, pode ser 50%, 60%, até 100%, passa a ser pago também para a vida toda para o beneficiário que você indicou, normalmente o cônjuge. A renda inicial costuma ser um pouquinho menor que na vitalícia simples, porque o risco para a seguradora é maior, né? Ela pode ter que pagar por mais tempo. Entendi. Essas opções de renda têm claramente prós e contras. Vitalícia é segurança pessoal total. Prazo certo garante um fluxo para a família por um tempo. Reversível protege alguém específico para sempre. A escolha depende muito da situação de cada um, da família, dos objetivos. É quase como escolher um seguro junto com a aposentadoria, né? Perfeita analogia. É bem por aí. Existem outras variações, com prazo mínimo garantido, reversível só para o cônjuge e depois para os filhos menores, mas essas três dão a ideia principal. A escolha da renda é tão estratégica quanto escolher PGBL ou VGBL e o regime tributário. Ok, então vamos dar uma amarrada no que a gente viu. A Previdência Complementar Aberta, PGBL e VGBL, surge como uma ferramenta importante nesse cenário de Brasil envelhecendo e limites do INSS. Entendemos as taxas de administração e, muito cuidado, a de carregamento. Vimos a portabilidade como um direito para mudar de plano sem IR na hora, destrinchamos os regimes de tributação, o progressivo, que ajusta na declaração anual, e o regressivo, que a alíquota cai com o tempo, podendo chegar a 10% depois de 10 anos, mas com aquela contagem chatinha por aporte. E claro, diferenciamos o PGBL, com a dedução de 12% para quem faz a declaração completa, mas com IR sobre tudo na saída, do VGBL, sem dedução na entrada, IR só sobre os rendimentos, bom para declaração simplificada ou para facilitar a sucessão. E por fim, vimos que escolher como receber a renda lá na frente também é uma decisão fundamental. Ufa, acho que deu para clarear bastante coisa, né? Sem dúvida. Cobrimos bem a estrutura, as regras do jogo, digamos assim, mas, sabe, fica uma provocação final aqui. A gente falou muito de PGBL versus VGBL, tabela progressiva versus regressiva, tudo isso é sobre a casca do investimento, a estrutura. Mas o que vai fazer o seu dinheiro crescer de verdade ao longo de 20, 30 anos é o recheio. O fundo de investimento especialmente constituído, o FIE, onde o seu dinheiro é aplicado de fato. Verdade. A rentabilidade do seu plano depende totalmente da performance desse fundo. Ele é um fundo de renda fixa, bem conservador, é um que investe pesado em ações, é um multimercado que tenta equilibrar as coisas. Qual a taxa de administração desse fundo específico? Ele está alinhado com o que você quer para o futuro e com quanto de risco você topa correr? Escolher PGBL ou VGBL e o regime de imposto é só o começo da história. Escolher e acompanhar o FIA dentro das opções que a seguradora te oferece é tão ou talvez até mais crítico para o sucesso do seu plano lá na frente. Isso levanta outra questão importante, né? Como é que a gente analisa e escolhe o melhor FIA para o nosso futuro? Fica aí a reflexão para a gente explorar talvez numa próxima vez.